um simulado a cada 2 semanas, 2 redações semanais, porque aí tu vai fazeres o quê? Tu vais treinar o teu corpo para estar adaptado àquela prova. E aí, galera, preparados para mais um episódio gostoso de assistir com muito conteúdo? Aqui a gente não quer nada em segredo de justiça, pelo contrário, a gente quer te conceder o habeas corpus direto aí para a faculdade. Cansou, né, de estudar para Enem, então a gente quer te dar esse habeas corpus. Esse episódio é especial para você que quer passar em Direito. E já que chegou até aqui, compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer direito, teu amigo, teu irmão, teu namorado, teu paquera aí, compartilha, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal do Jornal da Paraíba e também se cadastra na plataforma lavemOenem.com.br. Segue a gente nas redes sociais que a gente tá de olho, viu? @lavemOenem. E o que será que direito tem a ver com o Enem? Para explicar isso, a gente convidou Carla Wedler, advogada, especialista em direito antidiscriminatório, secretária-geral da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB-PB, e João Pedro, que é estudante de Direito da UFPB, aprovado em primeiro lugar na Federal, ex-aluno do ISO Colégio de Cursos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, Beatriz. É uma honra estar aqui nesse programa que eu adoro. Fiquei sabendo que você já assiste o Lá Vem o Enem, é isso? Assisto, acompanho no Instagram, nas redes sociais, sempre que dá, que eu estou em casa também, eu acompanho pelos canais de comunicação e tenho adorado a diversidade e pluralidade que vocês têm trazido no Lá Vem o Enem, que eu acho que é muito importante para essa galerinha que está estudando aí, se dedicando para passar nesse Enem. Coisa boa, Carla. A ideia é justamente essa. João Pedro, o que direito tem a ver com o Enem? Me conta. Vamos lá. Na verdade, não só com o Enem, mas o direito ele permeia assim muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, Brasil, que é um país assim de tradição de raiz cristã, claro, nós temos na tradição da Igreja Católica muitos e muitos nomes que, da mesma forma que são reconhecidos popularmente como santos, podem sim estar associados aos direitos. 3 grandes nomes que nós conhecemos como São Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram todos grandes juristas da sua época, ao deliberar sobre questões de fé do mundo espiritual e questões terrenas do mundo da razão, certo? E da mesma forma, no Enem, né, nesse espírito mais de ensino médio, as matérias de filosofia, principalmente, sociologia, e pegando um pouco de história, mas também geografia, geopolítica, todas as humanas aí estão recheadas de aspectos que o aluno vai se aprofundar no curso de Direito. Sejam nomes de grandes filósofos por quem nós vamos nos encantar para depois nos desencantar, seja nomes de grandes políticos, grandes personagens, Napoleão com seu código napoleônico e tantas outras coisas. Mas, enfim, a tradição, o cotidiano mesmo e o ensino médio está recheado aí de direito, por mais que nós não estejamos acostumados a vê-lo como tal. Perfeito. E como é que foi pra você passar em primeiro lugar quando você viu seu nome lá? João Pedro. Foi uma Aprovado. grata. Ah, perdão. Foi uma grata surpresa, porque, assim, eu fiz a minha preparação, claro, mas eu havia me desvencilhado um pouco dessa ideia de necessariamente ter que passar em primeiro. Mas parece que, assim, seja no Enem, seja no amor, no momento que a pessoa desiste, a coisa aparece, né? Então, eu fui surpreendido, sim, com essa nota. E Carla, você nem sempre quis direito, né? Me conta essa história aí. É verdade. No final do meu ensino médio, eu ainda estava apaixonada por algumas áreas. Tive a oportunidade de fazer o teste vocacional, que disse que o Que é meio resultado enganoso, final, né? demais. Ele disse que qualquer área que eu escolhesse ia dar certo para mim. E eu achei aquilo fantástico. Então, eu fiquei muito pretensiosa a ser uma professora de matemática, porque eu dava aula para as crianças do prédio, reforço para quem ia fazer vestibular, várias coisas assim eu já estava fazendo, então era uma área que eu estava me encantando bastante.
Mas aí fui vetada, entre aspas, pela família, porque já vinha de uma família de juristas, servidores públicos que trabalham em tribunal, de advogados. Então, me fizeram uma proposta interessante, que era conhecer o curso de direito durante 6 meses, e se não desse certo, eu fazia o que eu quisesse. Você topou, Eu topei e fiquei, tô até hoje. apaixonou. Para dizer que é realmente uma experiência única. Foi lá que eu vi a dinamicidade do que era o direito, né? Porque uma coisa é você ver, e eu via isso dentro da minha casa, né? Processos, que eram processos físicos ainda. Então, eu achava o direito muito monótono. Eu via minha mãe cansada lendo processo, eu via ela cansada sempre com aquela rotina que eu achava que era algo que era repetitivo. E isso era o que me fazia fugir do direito. E tentei fugir durante esse período do ensino médio, né? Então, tudo que era ligado ao direito, eu falava, não, 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 não. E aí, quando eu entrei dentro da faculdade, eu vi que existia, assim, um mundo para eu conhecer, para que eu tivesse ideia do que era, né? As primeiras matérias que a gente paga no primeiro período, elas já nos dão esse norte, que são matérias que já são, que hoje já fazem parte da familiarização dos estudantes do Enem, Uhum. mas que na minha época não fazia, que era justamente filosofia do direito, sociologia, antropologia jurídica, Um entre... spoiler aí pra quem quer fazer direito. Isso, As primeiras cadeiras são essas, tá bom? e aí a gente vai tendo conhecimento e vai pegando aquele estudo de história que a gente teve no primeiro, no segundo ano, na sexta série, na sétima, oitava, e colocando isso e Encaixando. encaixando tudo isso. E isso foi o que me despertou a paixão pelo direito e fez eu ficar até hoje. Então a gente pode dizer que experimentar te fez mudar de ideia. Sim, claro, se não fosse esse convite ao direito que eu recebi, existe até um livro famoso de filosofia, o Convite à Filosofia, foi um convite a direito que eu tive, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, e não, acho que não largo nem tão cedo, não tenho Que pretensão de mudar, lindo! não. Ótimo. João Pedro, algumas faculdades têm pesos diferentes, né? Por exemplo, para quem quer medicina, algumas faculdades pesam mais ali na prova de ciências da natureza. Como é que funciona para direito? O que é que tem mais peso em algumas faculdades para quem quer direito? É importante se ater a isso? Pronto. Aí o aluno que desejar fazer direito já vai começar o estudo logo de cara, antes mesmo de entrar na faculdade. Porque ele deve fazer o quê? Pesquisar justamente aí o regulamento da universidade. Cada universidade vai possuir um regulamento diferente e lá vai estar tudo exposto. Por exemplo, nossos vizinhos ao sul, lá em Recife, a Federal de lá, o curso de direito, para você entrar, para você ingressar, possui uma série de pesos. Priorizam humanas, redação e linguagens. Mas nós aqui na Paraíba, em João Pessoa, na nossa UFPB lá, queridíssima, nós ainda consideramos todas as matérias com pesos iguais. Apesar de termos tido aí a grata conquista de termos o bônus regional aqui para a nossa região De concretizado, 10%, né? 10%, né? Que não deixa de ser uma medida para proteger Sim. uma universidade paraibana aqui, né? Para os paraibanos usufruírem, que estava virando um verdadeiro. Assim, nada contra a proposta universalizante do Enem, que é algo muito bom, é claro, mas nosso país é um país permeado de desigualdades. Então havia pessoas com uma condição muito superior vindo para cá e tomando as vagas e as oportunidades das pessoas que aqui residem. Quais as tuas estratégias para passar em direito? O que que você elencaria como, ok, isso aqui funcionou, isso aqui funciona? Pronto, eu vou direto para o abstrato, direto para o nuclear, direto para o principal. Qual o principal? É justamente a pessoa sair daquele universo de que o Enem é uma obrigação. O Enem eu vou fazer porque papai e mamãe querem que eu faça, perdão. O Enem é uma obrigação, é uma tarefinha de casa? Não. Você, no seu processo de adolescência, que é o que é a adolescência? Essa transição entre a infância e a vida adulta. E o que é a vida adulta assim? O que é a maioridade? Para puxar meu querido amigo Kant. A maioridade é justamente o quê? Você se conhecer para se tornar um sujeito livre e autônomo. Autônomo para quê? Para decidir aquilo que você quer, o que você não quer, aquilo que você considera desejoso, o que você não considera. Então, como isso pode ser uma estratégia de estudos assim efetiva para o Enem?
Você se abraçando nesse processo de conquista de maioridade, de conhecimento sobre os seus desejos, vai passar a encarar essa prova não como um grande desafio, algo ruim, algo pelo qual você não quer passar, mas sim como uma montanha que você vai escalar justamente para concretizar os seus próprios desejos. Você vai estar fazendo aquilo porque você quer, e aí tudo se torna mais fácil. Eu lembro, assim, no meu ensino médio, que eu tinha pavor dos assuntos de física. Não posso dizer nem das aulas, muito menos dos professores, que eram excelentes. Mas dos assuntos eu tinha sim. Eu Porém, tenho até hoje. Oi? Eu tenho até hoje. Então estamos juntos. Então, o que é que ocorre? No momento que eu torno o Enem essa coisa desejosa que eu mesmo determinei, que eu quero superar, que eu quero passar, até física se torna palatável, Tem né? que estudar para passar. Exato. Mas o estudo se torna muito mais fácil quando eu determino, é isso que eu quero, e não quando eu estou obedecendo a qualquer vontade externa. Fora isso, só os clichês mesmo, porque o Enem é uma prova que exige muito mais de atenção proporcionalmente ao conteúdo. Foge da regra dos vestibulares tradicionais nesse sentido. Então, o que é que tu podes fazer? Aliás, perdão, o que é que tu podes fazer nesse sentido para se sair melhor? Treino, treino constante, treinar a atenção constantemente, certo? Um simulado a cada 2 semanas, 2 redações semanais, porque aí tu vai fazeres o quê? Tu vais treinar o teu corpo para estar adaptado àquela prova. E aí vou apelar também para o pessoal da academia, né? Você não vai, no primeiro dia de academia, sem nunca ter treinado antes, pegar 200 quilos de cada lado. Não, é uma construção constante. Então, se você ainda não está num ritmo tão legal assim, faça 10 questões a mais essa semana, 10 questões a mais de semana que vem, justamente para ir treinando teu corpo e tua mente para resistirem e superarem essa prova, certo? Então, justamente isso. Queira esse Enem, queira esse seu curso. No caso aqui, hoje estamos falando do curso de Direito, né? Determine-se como pessoa, cresça, vire adulto e siga seu caminho. Eu gosto muito de uma frase, só interrompendo aqui, só para pegar o gancho. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que vai ajudar o pessoal, que é a seguinte: até o mais belo talento se perde pela falta de disciplina. Então é justamente isso que João Pedro disse, Exato. que é justamente o treino constante, você tá fazendo aquilo em repetição, não no sentido de você decorar, não vai ser decorar, mas de compreender como é que vai ser o dia de fato. Então você vai colocando isso e montando esse pensamento na sua cabeça ali. E quando você chegar no dia, tudo se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso, inclusive. A pessoa fica muito menos suscetível a ansiedades e a dificuldades espontâneas. Por quê? Porque ela treinou, ela sabe o que esperar, ela está acostumada, certo? Então, essa parte do treinamento é essencial. E é muito mais fácil, é claro, treinar por algo que você quer do que por algo que você está fazendo por obrigação. Carla pegou a linha de raciocínio de João Pedro e eu agora vou pegar o gancho de Carla, porque no nosso episódio de medicina a gente fala muito sobre disciplina. Então, se você tiver curiosidade, vai lá assistir. E outra coisa é que João Pedro foi aluno do ISO, tá estampado aqui na camisa dele, inclusive até hoje, se formou lá, passou em primeiro lugar para direito e o ISO é o colégio que mais aprova na Paraíba, tem uma estrutura incrível. Eu fui visitar juntamente com o Felipe, que está aqui nos bastidores. A gente viu com os nossos próprios olhos que a estrutura assim é de ponta, sem falar dos professores, mas eu acho que João Pedro tem mais cacife para falar sobre o ISO do que eu, né? Ah, com certeza. Aliás, eu tive o privilégio de ser da primeira turma do colégio mesmo. O colégio começou em 2018 e já em 2018 eu estava lá. Inclusive, a história de como eu vim a chegar lá é um tanto interessante, porque eu Conta aí. fazia cursinho de inglês na época, né? E não estava lá naquela animação. Sendo que minha mãe propôs o seguinte acordo: se você for comigo conhecer esse colégio hoje, você pode pular a aula de inglês. E aí eu tomei esse acordo e foi uma história de muitas alegrias desde então. Acho que o principal que o colégio tem a oferecer, que é a união de todos esses fatores envolvendo professores, aulas, estruturas, é o quê? A criação de um ambiente. Um ambiente que zela por o quê? Por excelência. Um ambiente que te estimula a ser o melhor que você pode ser, não por obrigação,
não por estar se comparando ali com outras pessoas constantemente e não para prestar contas a alguém, mas justamente por você estar inserido ali constantemente. Eu fui aluno do ensino integral, então passava o dia todo na escola. Inevitavelmente, eu passei a me tornar uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais disciplinada e tantas coisas afins. E foi assim, passo a passo, que eu construí, inclusive, essa minha queridíssima aprovação, essa minha queridíssima nota. No primeiro ano da redação, até vou me permitir confessar, tirei zero porque tangenciei o tema. No segundo ano, tirei 980. Olha E no só, terceiro? 960. Mas passou em primeiro lugar, Passei, isso é o que foi. importa, né? Um acento, uma vírgula, a gente releva. Bora fazer uma retrospectiva agora, Carla. Como foi que o direito entrou no Brasil? Quais as primeiras faculdades ali de direito? Beatriz, a gente vai ter que puxar o gancho lá para o direito europeu, né? Porque o nosso país, ele nasce e surge dessa invasão europeia e traz com ela o direito, a princípio romano, que depois foi constituído de outras formas, e aí a gente tem um direito mais europeu e ainda pega uns ganchos do common law, mas muito muito levemente, né? Mas porque a gente tem alguns acordos e tratados internacionais que a gente segue e que são baseados também no direito da common law. Mas é importante que a gente fale que é necessário a gente olhar o nosso direito. Eu vou responder essa pergunta. Olhar o nosso direito, mas olhar esse nosso direito de acordo com a nossa própria população. Porque apesar da gente trazer esse direito positivista, esse direito mais que a norma é a norma e tem que ser seguida, a gente tem construções sociológicas dentro do nosso país que precisam ser olhadas e que tem que ter um olhar mais atento, mais carinhoso, mais zeloso, que é esse olhar com a nossa própria população. Então, a primeira universidade de direito que a gente vai ter foi da Universidade de São Paulo, a Universidade do Recife, de Direito do Recife, e logo depois a gente vai ter as criações de outras universidades, como a da Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade da Bahia, e elas foram essenciais na formação, inclusive, da pós-abolicionistas, né, onde já estavam penetrados dentro dessas universidades grandes nomes que estavam trazendo para a gente essa questão da igualdade, da liberdade, daquele direito enraizado ainda na Revolução Francesa, no Iluminismo. Então, é bem interessante essa historicidade, mas assim, é necessário que a gente esteja em desconstrução desse direito. Porque se Por a gente... respeito à nossa história também, né? Isso, essa desconstrução ela é necessária. A desconstrução que é tornar o direito acessível. E é isso que a gente tenta fazer. Você me apresentou aí, disse que era advogada. Sou especialista em direito antidiscriminatório, que é esse direito humano, esse direito social, que é esse direito que vai olhar para a sociedade, para as pessoas de uma forma individualizada, né? De combate ao racismo, de combate à violência de gênero, de combate às mais diversas formas de discriminação, intolerância religiosa. Então, a gente vê que esse direito é um direito também recente, é um direito que ele foi criado não fazem nem 2 anos. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, esse cuidado para perceber que é necessário que nós, como juristas, vocês como futuros juristas, né, nós advogados, juízes, promotores, defensores públicos, é uma vasta ramificação que o direito tem de oportunidade, mas que todas elas a gente vai lidar com um bem maior, que é a vida, que é a pessoa, que é um ser humano, e que por trás de números de processos existe um ser humano, que por trás da necessidade do outro existe um ser humano, que por trás do direito que eu quero, de respeito à minha vida, existe também outros seres humanos que eu preciso também respeitar. E eu acho fantástico o direito por causa disso, dessa forma que ele tem. De todas as áreas do direito, por que você escolheu essa? Porque justamente... Direitos humanos sempre foi uma paixãozinha que eu tinha. Até Dá porque pra perceber. eu não tive na universidade, né? É interessante que a gente fala isso. Eu tive uma cadeira que era chamada de Direito Internacional Público. E nessa cadeira de Direito Internacional Público,
é que a gente dá uma olhada bem superficial lá em direitos humanos, em alguma coisa assim, aí você vai, tem essa questão da Constituição Federal, nossa Constituição é de 1988, então a gente faz esse estudo, não tem como fazer um curso de direito sem ter conhecimento básico, que é a nossa Carta Magna, a nossa norma suprema. E Inclusive, você indicaria o estudante dar uma olhadinha lá na Constituição pro Enem? eu indicaria que todas as escolas, desde do ensino infantil lá, que já ensinassem aos seus alunos, né? Inclusive, a gente tem feito esse trabalho. A gente, estou dizendo enquanto juristas, que são vários órgãos, instituições, tribunais, que têm feito esse trabalho, que é o quê? Fornecer cartilhas em formato de gibi, para mostrar quais são os direitos das crianças, dos adolescentes, de conhecimento também dessa norma, para mostrar que o direito ele não é uma coisa que é massiva, né, que é uma coisa pesada, que é algo que qualquer um pode compreender. Então, quando a gente, dentro da minha casa, essa literatura ela é muito fácil, porque eu mostro as coisas de uma forma prática. Então, a Constituição, se a gente tivesse olhar atento, a gente também consegue ver, nossa, ó, o que está passando no jornal hoje é algo que eu li, que é um direito que todo mundo tem. Então, é essa a ideia mesmo da Constituição, é que tivesse, dar essa acessibilidade a todo mundo e ter esse conhecimento. Então, acho que todas as nossas crianças deveriam, quanto mais alguém que vai fazer um Enem. Porque a Constituição é tão importante. Ela é a norma suprema, né? Ela, na verdade, ela vai trazer os direitos e garantias fundamentais do homem. Mas antes dessa construção, dessa Constituição que a gente vai trabalhar um pouco com a questão das normas, que a gente vai ter a construção do direito penal, que aí vai vir as evoluções afoncinas, manuelitas, que é lá de 1500 e alguma coisa, e aí a gente vai fazendo essa construção até chegar a conjugar mesmo a questão do direito civil com o direito penal, e aí a gente vai ter a criação de algumas constituições pós-abolicionistas que vão trazer os direitos fundamentais dos homens. Quais são esses direitos? São direitos que vão dar a ele o direito à sua liberdade de crença, de liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, o direito de você... você literalmente pode fazer tudo o que você quiser, contanto que você respeite o outro e que aquilo não cause nenhum dano às pessoas. E é muito simples se a gente trouxer isso numa linguagem mais popular, né, João Pedro? Tornar Claro. comum. Tornar comum, porque isso está no nosso dia a dia. A Constituição ela está no nosso dia a dia. Mas mais do que a Constituição, é algo que eu indico também. Se puderem, sigam STF, STJ no Instagram. TV Porque, Senado. Aliás, teve porque TV STF, perdão. TV isso, Senado é outra saber coisa. direito, são vários Sigam também canais. a TV Cabo Branco e sigam o nosso E- Instagram, @lá vem o Enem. Isso, porque as constantes modificações que estão acontecendo são muito importantes também para você que vai fazer o Enem. Olha aí, tá vendo? E o estudante se prepara muito para passar na universidade, mas mais ainda para passar na OAB, né, João Pedro? Você estava comentando aqui nos bastidores que existem 2 dias felizes para o estudante. Conta aí. Obviamente, o dia que entra-se na universidade e o dia que se sai. Como é que foi tua preparação, Carla, pra OAB? Eu sempre fui uma estudante muito dedicada, né? Não tinha outra oportunidade de não ser. E nesse sentido, eu sempre levei tudo como uma forma de curiosidade. Eu estava ali para aprender durante o meu curso, então sempre estava muito atenta ao que os professores diziam. O que eu não sabia, eu procurava. Lógico, como qualquer pessoa, tinha matérias, e tenho matérias que eu tenho dificuldade até hoje. Uma delas é direito penal, que eu tenho me apaixonado hoje, após 10 anos de formação, de curso, porque é necessário também nessa luta e combate às diversas formas de discriminação, né? Tá muito ligado à prática do direito penal, do direito criminal em si. Mas eu tinha muita dificuldade dentro da universidade, então eu sempre fugia tudo que era ligado a criminal. Falava, ai, não, 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 então eu nunca queria. Mas, assim, de toda forma, eu sempre fui uma estudante muito dedicada. E quando eu me formei, logo em seguida, eu dediquei o meu período à maternidade. Eu engravidei logo em seguida e me dediquei à maternidade e fiquei
no lapso temporal aí durante 2 anos no limbo, né? Durante 2 anos, Teve que só reaprender, reestudar. trabalhando, só trabalhava no escritório. Depois eu parei para poder estudar também, me dedicar mais à maternidade e voltar a estudar o OAB. Só que foi aí que eu levei a pancada, né? Que foi o quê? O novo CPC, que é o novo Código de Processo Civil, que é de 2015. Então, já havia essa construção de estudo em cima do que seria o novo CPC. Então, a gente tinha que correr para entender o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, assim, eu digo a vocês, vocês passarem no Enem, entrarem na universidade, já começa o estudo de vocês que dá certo. Nono, 10º período. Tem milhares de exemplos aí de pessoas que conseguem passar, assim, no nono, 10º período. A prova da OAB é igual ao Enem, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai ser uma prova prática que vai trazer os conhecimentos, ele vai trazer o que é uma simulação de um caso prático, onde um cliente vai te procurar, vai te pesquisar qual é a possibilidade, se há ou não há o direito àquilo que ele está recorrendo a você. E você, como advogado, ou futuro advogado, claro, você vai também dizer qual é o melhor caminho que esse cliente, o futuro cliente seu, vai ter para que você consiga proteger ou dar a garantia mínima ao direito dele. Então, todas as questões, em sua maioria, são nessa vertente, são casos práticos. Isso na primeira fase. Na segunda fase, a gente já tem a modificação, que é o quê? É igual vocês vão fazer, uma redaçãozinha, só que essa redação é uma peça processual, que é uma ação que normalmente você ou vai dar entrada, ou vai responder, ou vai encaminhar para o segundo grau. E aí vai ter várias formas de dinâmica para que aconteça esse texto, né? Não pode, como disse o João Pedro, fugir do tema. Você tem que fazer lá e em seguida vai ter algumas questões discursivas só para que você consiga dar o seu entendimento e a sua compreensão. Eu acho Então, que é muito importante falar também que quem realmente quer o AB não é para desistir, né? Que essa prova não te define. não, de forma nenhuma. Eu acho que nenhuma prova define Sim. ninguém, nem pode definir. Eu conheço vários casos de pessoas que não conseguiram passar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta prova e são profissionais excelentes, excepcionais. Porque não vai ser uma prova de marcar X, né? Nesse formato que a gente ainda está acostumado, que vai avaliar ninguém. Mas é a forma que se encontrou para que conseguisse, pelo menos, fazer lá dividir, separar o joio do trigo, mas num sentido muito, eu diria até meio inocente, porque realmente não é aquilo que vai definir um bom profissional. Eu acho que é mais do que isso. É um olhar atento à sociedade. É você saber que atrás de qualquer coisa existe outra pessoa, outro ser humano. Muitas das vezes a gente não lida com o ser humano em si diretamente. Hoje a gente já tem o direito da tecnologia, Lei Geral de Proteção de Dados, outras questões, direito digital, fantástico, direito digital, quem gosta de investir aí, criptomoedas, entre outras. Então, assim, a gente hoje está abraçando o mundo de uma forma muito legal. E esse dinamismo do direito é que eu acho fantástico, assim. Então, quem quiser, tiver interesse, você vai encontrar o teu caminho, independente da área que você goste, né? Se você gosta mais de cálculo, tem a parte tributária, trabalhista, você vai trabalhar de várias formas, previdenciário, você vai fazer de tudo dentro daquilo que você acha que é. Então, acho que essa multidisciplinariedade que existe hoje no direito é o que mais nos conquista. O que que você acha sobre essa forma de avaliação, João Pedro? Pronto, eu ia justamente pedir para pegar esse gancho, eventualmente quando eu falasse, para falar justamente do quê? Que o direito e a educação, ambos, possuem o quê? Possuem uma raiz extremamente positivista. E qual é o principal objetivo do positivismo? É aquela coisa enrijecida, aquele almejo à perfeição, idealizada, intransformável, tá certo? Então, os dois compartilham muito dessa raiz. Nosso direito era o quê? O positivismo, a lei suprema, o código supremo, certo? Não podia ser alterado porque já era perfeito, etc. e tal. E a educação vindo por um viés muito similar. Sendo que isso não
não se conjuga bem com as transformações constantes da nossa sociedade. Não se adequa bem a uma sociedade que é extremamente dinâmica, extremamente passível de mudanças. Então, quanto mais esse direito e essa educação a nível de OAB e a nível de Enem para fazer o parâmetro se distanciam dessa raiz positivista que teve o seu mérito dentro do seu contexto histórico, é claro, mas que hoje já se encontra ultrapassada, quanto mais eles dois se distanciam dessa raiz positivista, higienista, que quer parecer ali linda, polida, oficial, e quanto mais atendem às necessidades humanas, distintas, mutáveis, melhor. Vou até pegar uma frase de um cara aí que com certeza vai cair no Enem, que é Machado de Assis. Machado de Assis dizia o seguinte: existem dois Brasis, o real e o oficial. O real é bom, desperta os melhores instintos. Qual é o Brasil real? O Brasil do povo, o Brasil popular, o Brasil dinâmico. Mas ele continuava dizendo o quê? Dizendo, mas o oficial é mesquinho e burlesco. Ou seja, esse Brasil que busca ser essa lei inacessível, cheia de preciosismos, distante do povo, distante das mudanças, é esse elemento a que Machado de Assis dirige uma crítica tão grande. Para pegar mais um exemplo histórico do nosso direito, eu vou puxar o nosso antigo Código Civil, lá de 1916. O que é que aconteceu? Esse código foi elaborado por um sujeito chamado Clovis Bevilacqua em 1902, mas passou 15 a 17 anos na Câmara para ser aprovado. Por quê? Porque um outro sujeito, esse sim altamente positivista, inteligentíssimo, polido, boa pinta, chamado Rui Barbosa, tataravô da nossa querida Marina Rui Barbosa atualmente, passou 17 anos desmerecendo aquela nossa lei, por quê? Por supostos erros gramaticais. Ou seja, era justamente aquela preocupação excessiva em parecer uma coisa boa e não necessariamente em ser a melhor lei para os habitantes. Que hoje nós, felizmente, estamos nos distanciando disso. Tanto a nível de educação, por quê? Nosso Enem tem buscado o quê? Se distanciar daquela educação de decorar e vomitar o conteúdo. Não, ele pega o quê? Ele te dá o conteúdo na própria questão, perdão, e pede para você interpretar. Então já é algo inovador. E o nosso direito segue uma linha similar. Nosso novo Código Civil de 2002, se eu não me engano, já busca fazer o quê? Ser acessível à população, se livrar desses arcaísmos que, dentro de um contexto histórico, podem ser entendidos, mas simplesmente não cabem mais em uma sociedade tão dinâmica, tão veloz e tão cheia de desafios como é a nossa. Provando mais uma vez que o Enem não é só uma prova, né? Tá aí sendo disruptivo. E trazendo esse resgate, essa desconstrução que a gente está falando, e liberdade também, é mais que uma prova, né? Vai além que uma prova essa discussão. Essa discussão. Sim, lógico. Vamos trazer para a atualidade algumas discussões que eu acho que seria a minha aposta, assim. A discussão da descriminalização do aborto, a discussão sobre a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, que aconteceu agora na implementação do atual presidente da República, em janeiro. O que isso, na prática, vai causar mesmo, qual vai ser as consequências disso na prática. Então, acho que são discussões que a gente vê que são bem atuais, né? São coisas que já estão trazendo e que, assim como a prova da OAB, o Enem tem todo ano trazendo novas temáticas que é necessário que a gente compreenda que o direito ele não está ali dentro de um fórum, de um tribunal, ele está no nosso dia a dia. E fazendo pegando essa perspectiva, é importante também que a gente consiga compreender que essa nossa Carta Magna, essa Constituição Federal, ela, para além da acessibilidade, é necessário também que a gente consiga ter e ver que a gente vai conseguir ampliar isso numa conjuntura muito maior no que diz à educação. E qual seria um exemplo disso, Beatriz? Trazer assim, ele falou do novo Código Civil de 2002,
né? O quanto ele já veio trazendo assuntos mais atuais, entre aspas, mas é importante que as novas pluralidades familiares, por exemplo, é algo que a gente ainda tem discutido para que seja realmente reconhecido, mas reconhecido de qual forma? Reconhecido enquanto norma supralegal mesmo, para que não haja nenhum tipo de desconstrução daquilo que se demorou tanto a construir, né? As novas formas de pluralidade familiar, de identidade de gênero, de reconhecimento do outro, né? Então, a gente tem que lutar e estudar para que a gente consiga também compreender esse dinamismo enquanto objeto social, mas que a gente não faça de tudo para que a gente não perca aquilo que a gente construiu. E por que eu digo isso? Porque a gente está lidando com questões que estão sendo discutidas há mais ou menos um século. E é muito curto esse período, né? Porque a gente teve um apagamento histórico, cultural, e que a gente está tentando ainda se resgatar, se renovar enquanto sociedade. Muitos dos casos hoje de violência doméstica de violência doméstica que acontece, de violência de gênero, elas são interseccionais. O que é interseccionalidade, por exemplo? A interseccionalidade é o caminhar junto de pluralidades, sejam elas de gênero, de classe social, e todos os casos que a gente vê, a maior parte dos casos de denúncia à violência de gênero, elas são mulheres negras que sofrem, são mulheres periféricas, mulheres que socioeconomicamente dependem dos seus maridos, são mulheres que têm vários filhos, ou que não tenha nenhum, mas que estão ali submersas àquele patriarcado que tem sido vivido. E aí a gente vai levar isso para outras questões. Eu, particularmente, trabalho com povos de terreiro, a população vulnerável em si, né? População negra, mulheres, idosos, crianças. Então, é isso que o direito humano ele traz. E dá para ver que é realmente uma paixão para você, porque seus olhos brilham. E aproveitando para matar a curiosidade de muita gente sobre quem tem essa vivência na área, tá ali já há um bom tempo, fez farmácia, passou para um concurso e depois começou a fazer direito. Inclusive, é perita criminal hoje em dia. O vlog de hoje é com Amanda de Mello, mais conhecida como Amanda CSI. Bora dar play no vlog dela. Oi, eu sou Amanda de Mello, mas sou mais conhecida como Amanda CSI. Sou formada em Direito e sou uma perita criminal, e esse é meu dia. Começo logo cedo, preparando um café para ganhar energia. Depois eu calço meu coturno, arrumo minha mala do dia e dou um carinho na minha princesa Aurora. Em seguida, pego a estrada para uma palestra a estudantes de farmácia, compartilhando minha experiência e conhecimento. Hora das fotos. Ao voltar para João Pessoa, coloco minha farda e vou para o Laboratório de Computação Forense do Instituto de Polícia Científica. Lá, passo o dia analisando vestígios, elaborando laudos detalhados e garantindo a rígida cadeia de custódia. Esse processo pode levar dias, às vezes até meses. Fora do trabalho, minhas noites são dedicadas a duas paixões: meu culto religioso, onde encontro paz espiritual, ou horas de estudos para aprimorar ainda mais meu conhecimento. Muito bom compartilhar minha rotina com vocês. Até a próxima. Carla, como é que é o teu dia a dia? É bem corrido, né? Bem corrido porque a gente tem que ser multifacetada, né? A sociedade nos impõe esse papel, né? Mãe, ainda mais sendo mulher, né? Mãe, mulher e advogada, mas hoje eu consigo. Eu acho que a pandemia ela teve seus pontos muito negativos, mas teve seus pontos positivos. Hoje eu consigo conciliar quase que 80% da minha rotina em home office. Então, as audiências retomaram há alguns meses e algumas atividades que são necessárias eu vou até o escritório fazer, algumas reuniões especiais que são feitas, mas é muito tranquilo. Então, eu consigo ainda conciliar essa questão do meu trabalho, do dia a dia, com estudo em pós-graduação, com estudo para concurso e na maternidade. Não, aí vocês falam assim, como é que você faz isso? Tem toda uma rotina planejada que já veio desde esse período da pandemia,
onde eu tive meu curso de pós-graduação. Aí eu sou pós-graduada da Escola Superior de Magistratura da Paraíba. E a gente teve, na pandemia, como era um curso presencial, a gente teve a interrupção do curso e só retomamos o curso um ano depois que a gente bateu muito lá na porta, para que fizesse pelo menos online, porque a gente não ia conseguir mais, ia perder o prazo, porque é um edital, tem todo um processo burocrático e a gente não queria perder o curso. E aí a gente retomou o estudo dentro de casa durante mais de 6 meses, por 4 horas por dia, online e ao vivo, onde todos os nossos professores aceitaram, toparam, e a gente ficou de 6 às 10 horas da noite, todos os dias, fazendo isso. Então, isso é o que eu disse da questão da disciplina, né? Você acaba se acostumando a ter essa disciplina de estudo, saber O hábito, né? dizer alguns nãos também que são necessários, porque você tem que colocar em prioridade. A minha prioridade hoje, apesar de ser advogada, é conquistar outros espaços. Eu acho que é importante que a gente também fale isso. Hoje a nossa lei ela é feita por homens brancos, a maioria classe média alta. E a gente precisa, para modificar, a gente precisa não estar só nos bastidores, a gente precisa, ou melhor, a gente não precisa não estar só à frente, a gente precisa também estar nesses bastidores de criação. E aí meu intuito é chegar mesmo à magistratura, e é algo que eu tenho me dedicado, que é muito parecido também com o estudo da OAB, não sei quando, nem onde, mas um dia dá certo, né? E a gente vai fazendo. E a pós-graduação foi justamente por causa daquela paixão que eu disse que eu não tinha do direito penal. E aí eu estou fazendo a pós em jurisprudência penal, que é justamente essa atualidade. A gente está vendo todos os casos que estão na mídia, os famosos. Então, há todo um estudo de caso jurisprudencial e que é muito bacana, assim, porque a gente abre o Instagram, vê lá a notícia e, de repente, os nossos professores estão colocando isso na sala de aula, nas aulas, e a gente está vendo isso no mesmo dinamismo que está acontecendo no mundo. E está dando certo, eu Bem atual, né? E tua rotina, como é que é, João Pedro? Pronto, eu ia justamente pegar esse galho da rotina aí, porque a queridíssima Carla aqui é mãe, concurseira, estudante e advogada. E, como ela falou, concilia tudo isso numa rotina. Então, meus queridos concurseiros de Enem, tenham aqui um exemplo, não é? Agora a gente tem que só. Vou pegar o gancho de Ah, novo, mas só fazendo um recorte. Nada de meritocracia, viu? Isso aí são abandonos. Para que eu consiga fazer isso, eu deixo de fazer e aceitar alguns trabalhos. Então, tem uma redução socioeconômica aí. Não tenho berço de ouro, não tenho quem faça nada. Então, é importante que diga, assim, são escolhas que a gente faz. Então, para fazer essas escolhas, é preciso que a gente faça algumas abdicações, né? No meu caso, eu fiz algumas abdicações de determinadas áreas não atuar mais enquanto advogada. Eu trabalho mais por fora, dando a consultoria, advogando em alguns casos específicos, passando para os coleguinhas os outros, para conseguir conciliar esse tempo de estudo, né? Mas eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar, que precisa se sustentar, senão também não vai conseguir chegar lá. Então, é importante que a gente saiba que 2 horas de dedicação por dia são 2 horas de dedicação de estudo por dia. Eu sei que nem todo mundo vai ter 4, 6 horas ou vai poder ser igual o João Pedro, que teve a oportunidade de passar um dia inteiro no colégio integral, claro. porque é um custo que nem todo mundo dentro da sociedade tem a oportunidade de ter quem faça valer. Então, é necessário que a gente diga isso. Então, se você que está aí, que só consegue estudar 2 horas, 3 horas por dia, não deixem de estudar, não percam, não achem que não vão conseguir chegar lá por causa disso, não, porque é muito. Porque 2 e 3 horas de dedicação reais valem muito mais do que 5, 6, 7, 8 horas de meia dedicação. Inclusive, esse é um dos objetivos do Laveu Enem, que é democratizar a educação, né? Que essas informações cheguem às pessoas a qualquer hora do dia,
a hora que elas estiverem disponíveis, porque a gente também percebeu que muitos estudantes também trabalham. Então, como é que eles conciliam essa rotina? Então, a gente trouxe essa opção para eles também de terem a qualquer hora do dia pelo celular, só tendo acesso à internet. Mesmo não tendo essas facetas que a Carla tem, João Sim. Pedro, como é que é a tua rotina aí de estudo? Pronto, eu posso me dizer que a universidade, aliás, posso lhes dizer e também me dizer, mas que a universidade abriu muitas portas, né? Porque, bom, dentro daquela coisa que eu falei, da pessoa ir galgando os degraus da maioridade, se determinando como um ser adulto no mundo, após o Enem, que é meio que essa conclusão, essa consecução de uma fase para as pessoas que estão saindo do colégio, uma fase de adolescência, claro que há mil contextos assim, mas estou falando do meu. E quando eu finalizei essa fase, adentrei a universidade, mil portões se abriram. Eu pude sair de uma bolha, claro, da bolha do colégio particular, casa, colégio, casa, colégio, casa, colégio, sair fim de semana uma vezinha, voltar e conhecer, poder ter a oportunidade de olhar para um mundo muito mais democrático, muito mais plural, muito mais aberto. Aí eu, no momento, estudo as coisas da graduação mesmo, mas uma coisa que a universidade permite é você ver que você está lá dentro é muito mais que a sua graduação. Eu participei de diretório acadêmico, a gente, por exemplo, toma ações para assegurar os direitos dos estudantes. Há exemplos assim, estudantes com deficiência que a gente vai lá e briga, 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 mas consegue assegurar o direito, correto? Participei de grupos de pesquisa envolvendo aí justamente direitos humanos, claro, né, como direito à alimentação, coisa do tipo. Então, é esse olhar muito plural, muito democrático. E aí que vem a questão da maioridade, né? Porque você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai alcançar aquela perfeição idealizada. Então, como Carla bem falou aqui, são escolhas. Não. Aqui na graduação, na universidade, eu vou querer fazer isso, isso e isso, certo? Abrindo mão de outras. E é justamente ter a capacidade de quê? Ir crescendo, se tornando adulto maior mesmo, como diria lá nosso amigo Kant, e tendo autonomia para escolher. Não, isso sou eu desejo isso, isso e isso. E o que eu não desejo, não vou ficar me lamentando, sofrendo à toa por não estar prestando contas com alguém ou com a própria noção idealizada de fazer um curso perfeito, com laurea acadêmica e tantas outras coisas. Então, realmente a universidade abre muitas portas, permite um olhar muito mais sincero e verdadeiro sobre o mundo, sobre a sociedade. Outra coisa dentro desse mundo de direito também é o vocabulário que vocês usam, que ao contrário do que nós jornalistas aprendemos na universidade, que comunicar vem justamente do latim comunicare, que é tornar comum, é um vocabulário mais difícil de entender, né? Inclusive tem até meme para isso. Pode comentar. Ah, pronto. Eu ia justamente apenas reforçar aquela história do nosso antigo Código Civil, que foi um código, olha só. Aqui, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Por acaso eu sou habeas corpus para te dar essa liberdade? Ah, pode botar o anterior, por favor? Posso? Ah, pronto. Estudante de direito não reclama, embarga. Qual é essa questão da linguagem? Linguagem, querendo ou não, como diriam tantos estudantes, tantos doutores na área, como o maior de todos, Wittgenstein ou Bertrand Russell, diriam: linguagem é poder, certo? Então, quando eu torno uma linguagem muito elitista, muito erudita, é um instrumento de poder para torná-la o quê? Inacessível e restringir o acesso a ela apenas aquelas camadas que naturalmente vão partir de uma posição melhor para terem acesso ao mundo do direito. Tanto que, como eu ia contando um pouco antes, nosso Código Civil anterior, de 1916, passou 17 anos ou 15, uma coisa ou outra, não deixa de ser menos absurdo, embargado. Por qual razão? Porque nosso queridíssimo Rui Barbosa, altamente positivista, polímata, inteligentíssimo, mas chato, chato que só, passou 17 anos impedindo esse código de ser aplicado por questões de linguagem, por questões gramaticais. Então, pegando aqui o que Carla falou algumas vezes, de tornar o direito acessível, o direito comum, como você falou, comunicar e tornar comum, é também uma questão de nos desvincularmos um pouco desse estereótipo e trazer mesmo o direito para que as pessoas possam
interagir com ele. E não ser essa coisa bem positivista de algo isolado, algo erudito, algo pré-definido e inalterável. Então, vai muito por essa linha daí. E isso é de pouquinho em pouquinho, né? Todos os dias vai quebrando um pouquinho. Hoje a gente já tem trabalhado na vertente contrária, né? De quebrar essa ideia desse juridiquês, dessa coisa rebuscada. Até porque as nossas leis são feitas para a nossa população. E a nossa população vem de pessoas muito simples, que muitas vezes são até semi-analfabetas ou mesmo analfabetas. Então, tudo que a gente tenta fazer é formar essa linguagem jurídica como algo que seja dito e interpretado por qualquer tipo de pessoa. É lógico que isso é difícil, né? A gente sabe que o grande problema do mundo é a falta de interpretação. Sim. Mas Sim. trazendo um pouco do humor, né? Tudo é uma falta de interpretação. Mas assim, a gente tenta trabalhar nisso, nesse sentido. E eu vejo hoje já vários magistrados dando decisões que são legíveis, que qualquer pessoa consegue ler e entender o que ele disse, sem a necessidade de ter sempre alguém para... Ô, doutor, explica aqui o que ele quis dizer com isso. É lógico que vai ter a linguagem instrumental, e a gente não pode confundir a nossa linguagem instrumental, que é justamente embargos, habeas corpus, e várias nomenclaturas dadas para a instrumentalidade do direito. Isso fica mais difícil da gente tirar o juridiquês, mas tirando essa linguagem instrumental, eu vejo que a gente tem combatido as mais diversas formas de discriminação, inclusive linguísticas. E eu acho que o caminho é esse, né? Daqui para frente é esse. Não sei até quando, mas eu vejo que isso tem melhorado bastante. Digo, da época que eu me formei até agora, e é algo que a gente é chamado a atenção quando faz, né? Seja por nossos professores, orientadores, para que essa palavra? Essa palavra já está em desuso. A gente não tem necessidade de estar dentro dessa norma, nesse padrão totalmente culto, né? A gente precisa da norma culta, sim, mas não de uma forma que seja inacessível ou que seja ilegível a uma Preciosista. pessoa comum. Porque não é essa a intenção do direito, nunca foi e nunca será. E a gente está tentando combater justamente isso, é fazer com que todas as pessoas consigam compreender a partir de ver uma cena de novela, ver um filme, ver cenas que você consegue fazer uma interpretação, abrir o Instagram, ler um meme jurídico e todo mundo conseguir compreender e rir daquilo, porque senão não faria sentido, né? Só eu, o João Pedro e talvez a Beatriz rir de algo que metade das pessoas vão ter que dar o Google para conseguir compreender o que aquilo quis dizer. E a gente está tentando modificar isso daí. E do jeito que você tem direito de ir, vir, de fazer suas escolhas, também tem direito a um tempinho aí pra lanchar, não é verdade? E olha, Scrush te acompanha nessa hora do lanche. Essa batata tá demais, minha gente. Vocês aceitam? Ah, claro. Ó, vou dar uma pra cada Por aqui. favor. É a batata que te acompanha em todos os momentos, inclusive no Enem. Vai levar ela pra prova, viu? Com licença, Hum. a senhora faz questão de cebola? Não. Eu faço. Muito bom. Obrigado. É um dos meus sabores preferidos, inclusive, viu? É preciso saber alguns direitos básicos, né? O que vocês consideram como essencial para estudar pro Enem? Diga aí, João Pedro, depois Carla. Cara, direito é um AIS na sua redação. Porque toda redação vai necessariamente trazer uma maneira de você problematizar algo. E todas as problematizações do Enem necessariamente invocam a violação de algum direito. E como o Enem se propõe a ser uma prova de ensino médio, né, não é uma coisa tão específica, não é um direito muito misterioso, são aqueles direitos básicos. As dimensões do direito, dimensão civil, ou seja, dimensão da área privada, dimensão política, da dimensão coletiva, né, da vida pública, e dimensão social, da vida em sociedade. Então, basicamente, você tem uma noção fundamental do que são os direitos civis de primeira geração da esfera privada, direitos políticos de segunda geração da esfera pública e direitos sociais, aqueles direitos como alimentação, educação, segurança, etc. Certo? Então, essa coisa
mais básica, mais fundamental, já vai servir de um baita ás para você na redação. E você, Carla? Eu concordo com o João Pedro. Eu acho que o direito em si, ele vai trazer um norte muito relevante, né? Porque tudo é ligado ao direito. O direito à saúde, à vida, à alimentação, o direito às nossas crenças, o direito à nossa liberdade de ir e vir. Então, qualquer discussão que é feita e você traz esse app e diz ali para quem vai corrigir que você também sabe que aquilo faz parte de uma norma supralegal, como a nossa Constituição Federal, de uma norma legal, como os Códigos Civis, o Código Civil, perdão. Então, vai trazer um diferencial, né? Você saber disso. E aí eu deixo, só para terminar agora, leia o artigo 5º. Eu acho que é o artigo mais fundamental que a gente tem na nossa Constituição Federal. Ele vai trazer muito, muito que vocês vão gostar. A leitura da Constituição Federal não é uma leitura chata. Se a gente pegar alguns incisos e ler, mas de uma forma tranquila, leia um por dia, até o dia da sua prova do Enem, você leu o artigo 5º inteiro. E quem também tem dicas sobre esse tema é a professora Josi Kelly no Minuto Redação. Ela traz aí algumas indicações de séries e a gente sabe que disso vocês adoram, né? Roda aí o Minuto Redação. E aí, meu povo, tudo bom? Professora Josi de Redação passando para ter aquele papo hoje com você que vai prestar vestibular para Direito. Eu vou te indicar 2 séries que vão te ajudar a se familiarizar com a tua profissão, tua futura profissão, além de servir de repertório para suas produções textuais. A primeira indicação é a série Uma Advogada Extraordinária e a segunda indicação é Suits, que na tradução Homens de Terno. Lá você vai encontrar vários embasamentos para você usar na redação em possíveis temas, além de você poder sentir um pouquinho, vivenciar um pouquinho do que pode ser a tua futura profissão. Sem falar de outro repertório que nós usamos muito na redação e que vai ser o teu futuro instrumento de trabalho, que é a Constituição Federal. Então, aproveita esses repertórios, estuda mais um pouco e a gente se encontra em breve. Tá aí, ela também indicou estudar a Constituição, assim como Carla aqui no nosso videocast. E se você quer estudar Direito, sabe onde é que tem um curso de Direito te esperando nesse exato momento? A Uninasal, que inclusive você pode agendar o seu vestibular, vai lá, faz. Se passar, me conta, tem bolsas também te esperando. Lá no site uninasal.edu.br você vê como é que faz isso aí. Beijão aí pro pessoal da Uninasal. Segue também nas redes sociais, @uninasal.jp. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi extremamente enriquecedora. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso. E se der certo, gente, também pode me seguir lá, Carla Wedler. E vai lá dizer que qualquer uma dessas dicas serviu. Eu vou ficar muito feliz. E se você quer ficar por dentro desse e de outros assuntos também, segue a gente nas redes sociais, @LaVemOEnem. Manda esse vídeo aí pro crush, pro teu amigo, pro teu vizinho também, pros estudantes que você sabe que quer passar no Enem e que principalmente quer direito. Compartilha esse vídeo, ativa o sininho e até a próxima. Cheiro!